Desculpa atraso. Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Então, só para organizar a aula, o que eu preparei hoje é um segundo processo em EA e EP, né? Lembrando, na aula passada a gente discutiu correlações angulares, né, azimutais, na produção de fóton mais quark-jato, né, jato de quark, em colisões EA e EP. É possível, então, calcular coeficientes de correlação. No Color Glass, a gente mostrou as expressões, né, para essas correlações. Basicamente, a física do problema é a transformada de Fourier da amplitude de dipolo, né, na representação fundamental. Então, se você tem isso, você consegue estimar, predizer correlações angulares entre fóton direto e jato de quarks em IA e EP. Pode analisar a dependência nos efeitos nucleares e assim por diante. Um outro processo que também correlaciona angularmente, né, ângulo azimutal de duas partículas, é a correlação entre mesons vetoriais produzidos exclusivamente e o elétron espalhado, né, nas colisões EP ou EA. Então, aqui a correlação angular em ângulo azimutal vai ser entre um meson vetorial produzido exclusivamente, pode ser um ρ, pode ser um jpsi, pode ser um y, pode ser um estado excitado desses mesons. Existe dado já há bastante tempo para a produção exclusiva de mesons, tanto no Hera quanto em colisões ultraperiferais, né? Mas aqui o foco é na correlação de ângulo azimutal entre o elétron, né, espalhado, e o meson produzido exclusivamente, certo? Aqui, de novo, o contexto de cálculo é o formalismo de dipolos, né? Basicamente, vocês veem aqui o diagrama. Então, aqui a gente está analisando esse tipo de processo, né? Aqui, no caso, eletroprodução exclusiva de mesons, isso significa que eu posso ter Q2, né? A virtualidade do fóton é grande, né? Obviamente, eu posso cobrir o limite de fotoprodução também, mas, basicamente, eu tenho um elétron espalhando que tem momento K, espalhando com um núcleo ou um próton que tem momento PA, produzindo um elétron espalhado, cujo momento é K', um meson vetorial cujo quadrimomento é delta. Então, delta aqui é a notação para o quadrimomento do meson produzido. E, claro, o núcleo ou próton intacto no estado final, com momento P', porque o processo é exclusivo. No formalismo de dipolos, vocês estão vendo aqui a picture do problema, né, o gráfico, a figura representando esse problema, né? Então, aqui a gente tem o elétron, que vai nos fornecer, então, um fóton altamente virtual na eletroprodução. Esse fóton, então, flutua num par Q-barra, né? Singleto de cor. Esse par Q-barra interage multiplamente com o alvo modelado via uma amplitude de dipolo, né? Dipolo próton ou dipolo núcleo, né? E produzindo, depois a gente tem essa flutuação Q-barra transitando, né, para o meson vetorial, que tem momento delta, certo? Esse é o processo que a gente está analisando, e a correlação angular vai ser, então, entre o elétron no estado final e o meson produzido. Aqui, começando só com a parte da cinemática, né, a escrita dos quadrimomentos das partículas, sempre a gente está usando aqui no Color Glass coordenadas do cone de luz, né? Basicamente, então, aqui eu tenho o quadrimomento do próton ou núcleo no estado inicial, certo? Tem uma massa de repouso Mn, né? E sem momento transversal. O fóton está aqui escrito em termos das suas coordenadas de cone de luz, também em termos da virtualidade. Aqui a gente está assumindo que a interação fóton-núcleo, fóton-próton, se dá sobre o eixo Z. Isso significa que os momentos transversais, tanto do núcleo quanto do fóton, são nulos, né? E aqui está o quadrimomento do meson vetorial, né, produzido no estado final, em termos das coordenadas de cone-luz. Importante aqui é lembrar que o quadrimomento do meson no estado final vai ser dado, então, em termos da componente menos do cone de luz do momento do meson e do seu momento transversal,
né? Como o dipolo vai adquirir momento transversal na múltipla interação com o alvo, necessariamente o fóton produzido, o méson produzido no estado final também vai ter momento transversal. Aqui só para lembrar a energia de massa, né, da colisão fóton-próton, né, e o quadrado do momento do próton ou do núcleo no estado final ou inicial, então na camada de massa, né, é o quadrado da massa. Aqui, como eu comentei, né, nós queremos saber a correlação azimutal, de ângulo azimutal entre o elétron e o méson vetorial, né? Obviamente, para o caso do méson vetorial, o ângulo azimutal associado ao méson vetorial está aqui no seu momento transversal. Lembrando que o bivetor momento transversal, né? Ele tem em coordenadas planopolares, né? Tem duas componentes, né? Tem duas coordenadas. Uma delas é propriamente o ângulo azimutal, que a gente vai chamar de φ delta. Então, φ delta é o ângulo azimutal associado ao méson vetorial. E, claro, o módulo, né? O módulo do seu momento transversal. Tá? O caso do elétron também, ele vai ter um módulo do seu momento transversal e um ângulo azimutal correspondente. Aqui, só por cinemática, conservação de energia-momento, né, a gente pode mostrar que o quadrado, né, do momento transversal do fóton, né, e também do méson no estado final, né, do elétron, perdão, o momento quadrado do elétron no estado inicial ou final, ele está assumindo que está sendo conservado, né, pode ser escrito em termos dos invariantes no DIS, né, no espalhamento profundamente inelástico, que é a virtualidade do fóton e a variável inelasticidade. Então, a gente pode escrever o módulo, basicamente, do momento transversal do elétron em termos desses dois invariantes, né, relativísticos. Só a forma como a gente escreveu o quadrimomento do próton, do núcleo e do fóton não define unicamente, né, o sistema de referência, né, devido a essa simetria de ângulo azimutal residual. Então, para fixar completamente o sistema, né, a nossa física, como é que ela vai ser descrita, né, a gente então tem que especificar o ângulo azimutal para o elétron incidente. Então, o elétron incidente tem um momento transversal K, certo? E a gente vai escrever esse momento transversal do elétron incidente em termos do módulo desse momento transversal e do ângulo azimutal do elétron associado a esse momento transversal. Então, ficar é o ângulo azimutal do elétron incidente, certo? A partir dos quadrimomentos das partículas do elétron, do fóton, do próton, núcleo e do méson, né? A gente pode então construir os invariantes cinemáticos para esse processo exclusivo. Como esse processo é exclusivo, a gente tem momento transferido não nulo, né? E além do x de Bjorken, a gente vai ter uma variável cinemática similar ao x de Bjorken, que é o x-pom, né? O x-pomeron, que sempre aparece como um invariante relativístico quando a gente está analisando disdifrativo. Né? Então, aqui eu só vou escrever a expressão do momento transferido, variável demanda t, né? Aqui, claro, faltou quadrado, né? Basicamente, aqui eu estou escrevendo o momento transferido em termos dos momentos do próton ou do núcleo incidente e o espalhado no estado final, né? O P e o P'. Obviamente, quando a gente abre, né, esse produto escalar, né, P menos P' ao quadrado, e usa os invariantes relativísticos, né, que são a virtualidade do fóton, a massa, né, do nucleon e, claro, o momento transversal, por exemplo, do méson no estado final, e o outro invariante relativístico que aparece quando a gente tem difração, né, disdifrativo, que é o x-pômeron, né? Assim, na linguagem de troca de pômeron na teoria de Regge, esse x-pômeron basicamente é a fração de momento longitudinal que esse pômeron porta do próton, porque na teoria de Regge o pômeron é assumido a ser emitido pelo próton ou pelo núcleo, né?
na verdade pelo nucleon, né? E a fração de momento longitudinal desse nucleon que o pômeron porta é chamado x-pômeron. Mas o x-pômeron é invariante relativístico, ele é construído basicamente a partir de produtos escalares, né? Ou seja, aqui em cima nós temos basicamente o produto escalar do quadrimomento do fóton incidente com a diferença de momento do próton ou do núcleo no estado inicial e final. E aqui embaixo a gente tem o produto escalar do quadrimomento do nucleon com o fóton, né? Se a gente abre, então, esses produtos escalares em termos da virtualidade do fóton, da massa do mesmo vetorial, do momento transferido, né? E da energia de antimassa da colisão, então a gente consegue escrever esses dois invariantes relativísticos novos, porque a gente está analisando um processo exclusivo, o T e o x-pômeron, né? Em termos, por exemplo, T em termos da variável da variável x-pom ao quadrado, ela aparece tanto no numerador quanto no denominador, e também do quadrado do momento transversal do meson produzido. Em geral, o x-pômeron é sempre pequenininho, né? 10 a menos 1, 10 a menos 2. Né? Ele é um pouquinho maior só que o x de Bjorken associado no DIS, mas geralmente é algo sempre muito, muito menor que 1. Então, necessariamente, o momento transferido, né, para x-pômeron bem pequenininho, basicamente o momento transferido é proporcional, né, ao quadrado do momento transferido, quadrado do momento transversal do meson, certo? Então, o momento transferido T é uma medida do quadrado do momento transversal do meson vetorial produzido. Aproximadamente, porque a gente está assumindo aqui que o x-pom é muito menor que 1. E o x-pom também pode ser escrito, então, em termos dos outros invariantes, né? A virtualidade, o momento transferido, a massa do meson, a energia de antimassa da colisão, fóton-próton ou fóton-núcleo, né? E a massa do nucleon. Seguimos, agora a gente vai calcular, dado os invariantes cinemáticos, agora a gente pode escrever a seção de choque diferencial, que basicamente essa daqui é esse processo, né? Elétron-núcleo, no caso geral, indo num elétron meson vetorial e produzido exclusivamente, mais o núcleo intacto, né? Porque é um processo exclusivo. A seção de choque diferencial no color glass, né? Vai ser dado, então, pelo módulo quadrado da amplitude calculada dentro do contexto do color glass, que vai envolver, então, a média sobre configurações de cores do núcleo, né? Das cargas de cor no núcleo, e, claro, a amplitude de espalhamento, né? Fóton, núcleo produzindo o meson vetorial. Claro, a gente aqui vai poder fazer a decomposição em componentes da polarização do fóton, como a gente já logo adiante já vai ver, porque a gente pode expandir, né, pode usar a base dos vetores de polarização para escrever explicitamente o módulo quadrado da amplitude. E claro, como a gente tem duas partículas além do núcleo no estado final, a gente também tem que colocar, então, né, escrever o espaço de fase das partículas produzidas no estado final. Então, aqui no primeiro fator, a gente tem o espaço de fase associado ao elétron espalhado, né? O elétron espalhado. Então, aqui eu tenho a componente menos do momento do elétron espalhado no cone de luz. E a gente tem um momento transversal do elétron espalhado no cone de luz. Essa quantidade que está aqui, basicamente, é o d ômega E', né? Que é o espaço de fase associado ao elétron espalhado. E a gente também tem o meson no estado final. Então, aqui eu estou escrevendo também o espaço de fase para o meson produzido no estado final, também em coordenadas de cone de luz. Aqui a gente tem a componente menos, né, do momento do meson no cone de luz e o seu momento transversal, né? Por conservação de energia-momento, o momento transversal do elétron no estado final, que eu estou chamando de K', né, é igual ao momento transversal do elétron no estado inicial. Aqui a gente vai só reescrever o espaço de fase do elétron espalhado no estado final
Em termos dos invariantes relativísticos do GIS, explicitamente esse espaço de fase aqui vai ser escrito agora em termos do x-pômero, que é o invariante relativístico, a variável inelasticidade no DIS, a virtualidade do fóton e a, o momento, o ângulo azimutal do fóton, né? O ângulo azimutal do elétron espalhado no estado final, que é o φk, né? Certo? Aqui só para lembrar as definições, né, dos invariantes, tanto o y quanto o quadrimomento do fóton escrito em termos dos quadrimomentos do elétron antes e depois do espalhamento. Né? Então está claro por que aparece a virtualidade do fóton aqui, porque o K', né, pode ser escrito em termos do K e do Q, e o Q, obviamente, o quadrado de Q é um negativo da virtualidade Q2, né? E assim por diante. Bom, aqui eu estou colocando explicitamente a relação entre a virtualidade do fóton e as componentes mais menos do cône de luz, né, do quadrimomento do fóton. E lembrando que quando a gente está escrevendo a diferencial no momento transversal do meson vetorial, necessariamente vai aparecer agora o ângulo azimutal associado ao meson vetorial, que é o delta phi, o d phi delta. Bom, aqui na expressão da seção de choque diferencial, a gente tem uma delta lá no cône de luz, né, que nos dá uma delta de Q menos delta menos, ou seja, eu tenho uma igualdade entre as componentes menos do cône de luz no momento do fóton e do meson, né? No cône de luz, a componente menos é a energia do cône de luz daquela partícula, né? Isso aqui aparece necessariamente na aproximação iconal lá no Color Glass. Mas essa delta aqui vai nos ajudar, por exemplo, a fazer a integração em delta menos. Né? Essa integração aqui, ó, pode ser feita analiticamente, explicitamente, com a ajuda desta delta que está aqui. Então, a gente já pode fazer essa integração. E a gente reescreve, então, a seção de choque diferencial do espalhamento do elétron pelo núcleo produzindo o meson vetorial exclusivamente, né? Em termos só dos invariantes relativísticos, né? Só dos invariantes relativísticos, o momento transferido, o x-pômeron, a virtualidade do fóton, e, claro, como a gente quer ver a correlação azimutal, necessariamente a gente tem que deixar explícito a dependência da seção de choque diferencial na diferença do ângulo azimutal do elétron no estado final e do meson no estado final. Essa diferença dos ângulos azimutais do elétron e do meson, a gente está chamando aqui de φ K delta. Esse é o ângulo azimutal, né, do meson produzido exclusivamente relativo ou com respeito ao elétron espalhado. Então, a nossa correlação azimutal é entre o elétron e o meson produzido. Tá? Então, a nossa seção de choque diferencial está escrita em termos de dos invariantes relativísticos, né, no disdifrativo, que é o T, x-pômeron e a virtualidade, e, além disso, ainda o ângulo azimutal meson-elétron. Né? De novo, isso, claro, é escrito em termos do módulo quadrado da matriz de espalhamento, fóton, núcleo produzindo o meson, no contexto do Color Glass. O detalhe explícito da conta, né, do elemento de matriz, ou da matriz de espalhamento para cada componente de polarização está feito. Isso que eu estou comentando aqui, que eu estou descrevendo para vocês nessa aula, isso está feito nesse artigo desses autores aqui, né? Que é o Mansaari, Roy, Salazar e Schwenk, né? Esse é um artigo publicado na Phys Review D há 2 anos atrás, em 2021, né? Onde eles fazem a proposição desse observável, né? Ou seja, uma seção de choque diferencial que dependa explicitamente em ângulo azimutal do meson relativo ao elétron espalhado
no estado final. O nome do artigo é Imageamento de gluons, né, usando correlações azimutais no espalhamento difrativo em colisores elétron-íon. Então, de novo, aqui eles estão propondo observáveis supostamente a ser medidos em colisores como o Wake, né, Electron Ion Collider, em colisores elétron ouro, por exemplo, né, que está em construção, certo? Então, todo o detalhamento do cálculo da matriz de espalhamento está feito explicitamente nesse artigo, mas o que eles fazem é basicamente o que a gente fez na aula passada, porque a maior parte dos autores são os mesmos daquele artigo que a gente viu na aula passada. O ponto de partida é sempre, então, expandir, né, ou projetar o tensor leptônico na base de polarização. Então, explicitamente, as contribuições para amplitude vão ser dadas em termos das componentes de polarização do fóton, né? Feito isso, obviamente eu não vou fazer o detalhe, porque são várias páginas nesse artigo, né? Aqui eu vou só escrever, então, a seção de choque diferencial, já na base de polarização. Então, dá para ver claramente que isso vai depender de uma soma sobre as diferentes polarizações do fóton incidente, né? Polarização com índice 0, mais ou menos 1, ou seja, longitudinal, e as duas transversais, e as contribuições para amplitude com essas polarizações, né? Lembrando que a amplitude vai depender das polarizações lambda, lambda', né? Lambda, lambda'. Então, para as contribuições para amplitude, a gente pode ter contribuições para amplitude onde os lambdas e lambda', lambda' são diagonais, como aconteceu na aula passada, né? No caso anterior, fóton direto com jato de quark, quando a gente integrava sobre o ângulo quando a gente integrava sobre o espaço de fase do elétron espalhado, finalmente a gente só restavam as componentes diagonais nas polarizações lambda', então só as diagonais. Só que aqui, como a gente não está integrando no ângulo azimutal do elétron espalhado, nesse caso aqui, as contribuições fora da diagonal principal, em polarizações lambda', vão contribuir, certo? Então, comparado com a aula passada, onde a gente tinha apenas contribuições na diagonal principal, nas polarizações, aqui a gente vai ter contribuições que são cruzadas em lambda', ou seja, as não diagonais, né? Certo? Então, aqui explicitamente está acontecendo isso que eu estou falando, né? Aqui ele está separando as contribuições como dependente de lambda'. Então, fixa o primeiro lambda, por exemplo, lambda igual a 0, e corre todos os lambda'. Lambda' 0 mais ou menos 1. Isso não ocorria na aula passada, quando a gente integrava sobre o espaço de fase do elétron espalhado. Aqui havia contribuições apenas 0, 0. Agora não, aqui a gente vai ter contribuições 0, 0, 0, 1 e 0 menos 1, certo? Aqui a gente tem as outras contribuições, né, contribuições cruzadas, lambda, lambda', né, onde eu tenho lambda valendo mais ou menos 1, e todos os valores possíveis de lambda', né? Aqui em módulo quadrado, a gente tem o que eu posso considerar como sendo interferência, né? A gente tem amplitudes com duplas de polarizações distintas. Por exemplo, aqui eu tenho 0 lambda' e lambda, lambda'. Aqui embaixo a gente tem mais um lambda' e menos um lambda', ou seja, as amplitudes, né, que estão sendo calculadas aqui são com duplas de polarizações lambda, lambda' distintas, né? E o detalhe, tá? Vocês conseguem ver aqui, quando ele já expandiu na base de polarização, que a última contribuição que está aqui, né? Essa última contribuição, onde eu vou calcular, então, a parte real desse produto de amplitudes com esse conjunto de polarizações, ele tem essa contribuição aqui, né? Essa contribuição aqui,
e na verdade a de cima também, né? Essa daqui também. Essas duas contribuições já têm explicitamente na base de polarização uma dependência em cosseno, né? Dependência cossenoidal. No ângulo azimutal φ k delta. Ou seja, já tem nessas duas contribuições aqui, a gente vai ver depois o que elas representam do ponto de vista de polarização, né? Mas duas delas, essas duas últimas, já tem explicitamente, independente do que está acontecendo, se as amplitudes vão ter dependência em φ delta, explicitamente aqui diretamente já na expressão da seção de choque diferencial, esses dois últimos termos já têm a dependência explícita, né? Explícita em cosseno, tanto o cosseno de φ delta como o cosseno de 2 φ delta. Ou seja, a dependência no ângulo azimutal já aparece aí, independente do aparecimento da dependência azimutal na amplitude de espalhamento, né? Dadas as polarizações. Obviamente, os dois primeiros termos podem também ter dependência ângulo azimutal, mas essa dependência vai estar dada, né, vai ser dada no cálculo da amplitude módulo quadrado. Bom, explícita a seção de choque diferencial em termos das amplitudes, o próximo passo agora é observar como é calculada as diferentes amplitudes. Tá? Então vocês vão ver que a gente vai precisar um conjunto grande de amplitudes para cobrir todas as possibilidades que estão aqui nessa expressão, né? Por exemplo, primeiro a gente vai mostrar aqui as expressões para as amplitudes que preservam helicidade, ou seja, o lambda e o lambda' são diagonais. Estou mostrando primeiro, por exemplo, a amplitude M tilde, né, para a produção do meson exclusivamente, diagonal em polarização, por exemplo, a contribuição 0, 0, né, LL, né, longitudinal, longitudinal, certo? No color glass, isso é dado, obviamente, em termos da função de onda do fóton virtual, da função de onda do meson, que vai ter que ser dependente de modelo, né? E, claro, uma amplitude de dipolo, né? Nesse caso, com dependência em ângulo azimutal, certo? Bom, para quem já trabalhou com formalismo de dipolo na produção de mesons vetoriais, está bem trivial o que está aparecendo aqui. As funções K0, né? E massa de meson vetorial que aparecem aqui, a massa do quark, né? Correspondente ao meu meson vetorial. Já são conhecidos, né? Essas quantidades que estão aqui acompanhando o K0 e esse termo que está em colchete basicamente tem a ver com o overlap, né? O overlap da função de onda do fóton virtual com o do meson, né? Quando a gente está modelando produção de mesons vetoriais, nos modelos da função de onda do meson, em geral a gente tem a função escalar, né? Associada ao meson vetorial, que é a famosa função φ de R e Z. Isso é para quem trabalha, já trabalhou com produção de mesons vetoriais no formalismo de dipolos, né? Claro, no formalismo de dipolos a gente integra em Z, né? Que é a fração de momento longitudinal do fóton portado pelo quark, né? E assim por diante. Integramos no tamanho do dipolo, né? Em Z, momento longitudinal do quark. Integramos no momento transversal, na distância transversal do dipolo, ou seja, integramos em R, né? Bivetor R. Lembrando que aqui a gente está analisando uma amplitude de dipolo, né, que vai depender de parâmetro de impacto também. Então, necessariamente, a gente vai transformar a amplitude de dipolo, ou seja, a dependência em parâmetro de impacto, para o momento transversal do meson. Então, todo o mapeamento em parâmetro de impacto da minha amplitude de dipolo vai ser transladada via transformada de Fourier para dar, então, o momento transferido ou o momento transversal do meson. Essas duas coisas são idênticas no limite de pequeno x-pômero, só para lembrar. A cinemática, né? Basicamente, o quadrado do momento transversal do meson
é o momento transferido t. Ou seja, módulo de t é o quadrado do momento transversal do meson. Então, aqui, basicamente, eu estou transformando de parâmetro de impacto para momento transferido, certo? É isso que a gente faz. Bom, a gente faz isso também no fórmula de dipolos usual sem correlação azimutal, né? Toda dependência em t, em momento transferido, vem da transformada de Fourier da amplitude de dipolo na sua dependência em parâmetro de impacto. Então, necessariamente, a gente tem que ter uma amplitude de dipolo que dependa de R e de B. Aqui eu estou escrevendo explicitamente quem é essa contribuição, é essa amplitude de espalhamento que depende de R e B. Eu estou chamando de D de R e de B, ou seja, um correlator de dipolos, né? Um correlator de dipolo, um operador de dipolo, que depende, então, do tamanho transversal do dipolo e do baricentro do dipolo, que é o parâmetro impacto B. Né? Outras quantidades que aparecem aqui. Tem uma novidade aqui neste caso, que é um fator adicional que a gente não tem quando a gente está analisando a maneira usual de descrever produção de mesons exclusiva no modelo de dipolos, que é uma segunda transformada de Fourier, né, que transforma tamanho de dipolo também para momento transversal do meson. Vejam bem que eu tenho uma outra transformada de Fourier. Quando eu integro aqui em R, né, eu não apenas integro a amplitude de dipolo, mas sim transformo, né, faço uma transformada de Fourier do tamanho do dipolo para algo que é proporcional ao momento transversal do meson. Certo? Aqui o momento transversal do meson. Eu tenho uma nova quantidade, eu tenho um novo bivetor, tá? Um novo bivetor que basicamente é proporcional, né? Proporcional ao momento transversal do meson, certo? Mas eu tenho uma dependência em Z. Isso é o diferente comparado com o usual. Eu tenho uma transformada de Fourier adicional aqui, que me transforma tamanho de dipolo em momento transversal do meson. Então, eu tenho uma transformação de Fourier do parâmetro de impacto na amplitude de dipolo para o momento transferido e uma transformada de Fourier do tamanho do dipolo para o momento transversal do meson produzido. Essa é uma novidade. Certo? Eu já vou analisar um pouquinho como é que a gente modela depois essa amplitude de dipolo que depende de R e de B. Bom, aqui nós estamos vendo as primeiras amplitudes que preservam helicidade, né? Então aqui a gente viu a componente 00 em helicidade, ou em polarização, perdão. Aqui as polarizações mais 1 e menos 1. Mesmo procedimento, a gente faz duas transformadas de Fourier, uma de B para momento transferido e uma para R para algo proporcional ao momento transversal do meson. Né? Aqui a gente tem a amplitude de dipolo em R e B, funções de onda, né? Ou na verdade a função overlap, né? Para polarizações transversais. Então aqui a gente tem a função escalar φt no modelo para a função de onda do meson, certo? Isso são, então, as amplitudes que são diagonais em lambda, lambda'. Mas a gente tem aquelas com mudança de polarização, ou seja, agora a gente tem as contribuições não diagonais para as amplitudes. Por exemplo, a gente pode ter amplitudes que têm lambda, lambda' transversal longitudinal ou longitudinal transversal. Ou seja, no caso transversal longitudinal, T para L, né? TL, né? Não diagonal em polarização, é essa quantidade aqui, né? Então eu posso ter M mais 1, 0 e menos 1, 0. Isso é não diagonal e representa esse tipo de transição, né? Transversal para longitudinal. Mesma coisa, né? Só que aqui, vejam bem, aqui as contribuições diagonais, eu não tenho dependência explícita aqui em fase, né? A menos que apareça aqui dentro da amplitude de dipolo, que a gente já vai discutir. Mas
Nas fases, aqui nas expressões das funções de onda, ou nas fases que acompanham a amplitude de dipolo, a gente não tem dependência direta aqui, né, no ângulo azimutal fica delta, né? Eventualmente ele pode aparecer quando a gente abrir a amplitude de dipolo em termos desses ângulos azimutais, mas eles não aparecem em fases explicitamente nas contribuições diagonais. Agora, quando a gente analisa essas com mudança de polarização, estou mostrando então aqui T para L e aqui embaixo L para T, ou seja, 0 mais ou menos 1. Nessas duas contribuições para as amplitudes, nesse tipo de contribuição para amplitude, eu tenho o aparecimento do ângulo azimutal φ R delta aparecendo explicitamente como uma fase, certo? Lembrando que aqui não é φ delta, é φ R delta, ou seja, o ângulo azimutal, a diferença de ângulo azimutal entre o vetor tamanho de dipolo e o momento transversal, né, o ângulo azimutal associado ao ângulo azimutal do mesão vetorial. Né? Ele aparece tanto aqui quanto aqui. Né? Lembrando que o sinal que aparece aqui inverte quando eu faço mudo de transição TL para LT. Então, nessas contribuições não diagonais, TL e LT, há o aparecimento explícito da diferença de ângulo azimutal entre R e delta, né? Entre R, o tamanho do dipolo, e o momento transversal do meson vetorial. Né? E, finalmente, a gente tem as amplitudes que são spin flip, né? Que também são contribuições não diagonais, que são essas contribuições aqui, né? Então, eu, por exemplo, estou em transversais, mas eu, por exemplo, mudo o lambda-lambda linha transversal. Ambos aqui são associados a lambdas transversais, mas os sinais no lambda-lambda linha são contrários, né? Então, eu posso ter mais menos e menos mais, né? Ou seja, a amplitude calculada em lambda mais 1, lambda linha menos 1, ou lambda menos 1, lambda linha mais 1. Essas são as ditas contribuições spin flip. Né? As contribuições para amplitude spin flip também incluem essa fase que depende do ângulo azimutal φ R delta. Tá? Lembrando que o ângulo azimutal que a gente vai estar analisando essa correlação angular é a φ K delta do elétron com o meson. Vamos mostrar explicitamente isso. E, claro, a amplitude de dipolo que está aqui. Né? As funções escalares para os mesons vetoriais vai depender de modelo. Existem várias propostas, né, para função escalar, tanto na contribuição longitudinal quanto na transversal. Né? Nesse artigo do Manzari, eles usam para o cálculo numérico o modelo Boosted Gaussian, né, para a função de onda do meson. Além da Boosted Gaussian, existem pelo menos dois modelos a mais adicionais para modelar a parte escalar da função de onda do meson. Aqui, nesse modelo explícito da Boosted Gaussian, a função escalar, basicamente ela é gaussiana, né? Em gaussiana na massa do meson, da massa do quark constituinte desse meson, no tamanho do dipolo, né? E claro, tem parâmetros a determinar para cada meson. Aqui são as normalizações, né? E o parâmetro R ao quadrado. Para cada meson vetorial, cada meson vetorial, esses dois parâmetros são determinados consistentemente. Né? Então, já são conhecidos as normalizações e o parâmetro R2 no modelo Boosted Gaussian para a função de onda do meson já são conhecidas. E a massa do quark que vai aqui é a massa do estado CC barra, do estado QQ barra
associado ao meson que a gente está interessado. Por exemplo, no caso do JPSI, seria o quark charm, né? No Y, no meson Y seria bottom, né? E assim, o meson Phi S, quark S. No caso do Rho, a gente tem uma superposição de U e Ds, né? E assim por diante. Né? Bom, só voltando na física aqui, né? Então, a gente é capaz de calcular no color glass a seção de choque diferencial em termos do ângulo azimutal entre o elétron e o meson. Isso é dado em termos de matriz de espalhamento cujas contribuições incluem não diagonais nas polarizações. E a quantidade física básica, ou seja, a física do teu problema, ou seja, a dinâmica QCD, está nessa função D de RB, que seria, de maneira mais geral, assim, um correlator de dipolos, né, que tem dependência tanto em R quanto em parâmetro de impacto. Ô, professor, só uma dúvida. Sim. Assim, deixa eu ver. Para calcular aquelas equações da seção de choque, né, a gente tem as médias das amplitudes em relação à rapidez, ao Y, né, que Isso. a inelasticidade ou nesse caso é a rapidez? É a rapidez. Isso aqui é a média do Tá. color glass, né? É a média sobre configurações de cor das cargas fontes no núcleo ou no próton. Né? Ah, tá. Ou seja, tu pode usar o modelo Ah, MV, mas tu pode também usar a Jimmy Walk para calcular essa média. A função peso, né? Basicamente aqui tu vai escolher uma função peso para calcular a média do color glass, né? Pode ser o bem simples do MV, mas pode ser o Jimmy Walk, por exemplo. tá ok, tá ok. Eu queria entender mesmo como é que isso abrindo, aqui tem as expressões para emitir, né? E fiquei pensando depois, por exemplo, nessa última linha, resolvendo essa questão dessas médias com essa dependência da rapidez. Então, Essa, ok, claro, tem que fazer a média sobre o número de cores isso aqui, ó. e sabores ali. Mais aqui. Ó. Aquela quantidade D que está ali, na verdade, a gente pode mostrar que a única quantidade que a gente vai ter que atuar média é Ah, ok, no perfeito. operador de dipolos. O resto Ah, tudo é fez todo sentido. cinemático, né? Então, basicamente, o que eu estou escrevendo como... Quando eu for calcular a média sobre configurações de cor dessas amplitudes, vocês conseguem ver que o único lugar onde eu vou aplicar essa média é justamente no correlator de dipolos. Certo? Era exatamente isso, é nesse ponto aí. Brigadão mesmo. Ah, agora ajudou. Aham. Então, o que está escrito como D, ó, quando eu vou calcular aquelas médias, no final das contas eu vou usar aquelas mesmas expressões da amplitude que está ali, mas só que eu vou substituir, então, o correlator de dipolo pela média do correlator de dipolo, né? Que é essa quantidade aqui, né? Certo? E só para lembrar o que é essa média sobre cores, né? Do correlator de dipolos. É a amplitude de dipolo. Né? Tá aqui, ó. No color glass, isso é 1 menos 1 sobre NC, que é a média sobre cores. Valor, a média, né, sobre configurações de cor, com uma determinada função peso. Do traço da linha de Wilson, calculada em B mais R sobre 2. Linha de Wilson-Dagger, calculada em B menos R sobre 2. Né? Aqui só tem uma diferença com o que a gente tem calculado até o momento, ou usualmente é feito, que a gente sempre assume uma fatorização da dependência em R e B. Isso é a primeira coisa. Em geral, se assume fatorização, né? Ou seja, a dependência em R é independente da dependência em B. E integramos, né, como está separada a dependência, a gente integra em B. Essa integração em B da dependência em parâmetro de impacto da amplitude de dipolo, do correlator das linhas de Wilson, correlator de dipolo, vira, no final das contas, 2 vezes o tamanho transversal do alvo, ou seja, vira aquele 2 vezes o S-perp, né? Só que aqui não, aqui a gente não vai assumir fatorização, né? A gente vai assumir dependências intrincadas entre o tamanho do dipolo e o baricentro do dipolo, ou o parâmetro de impacto. Certo?
Então, do ponto de vista prático, quando eu for calcular a média sobre configurações de cores Ah, dessas então amplitudes, aqui no caso não vai valer o teorema óptico, então, nesse caso aí. não, ele continua valendo, só que a minha N de dipolo, ela não vai ter uma fatorização em R e B. Tá, tá. Certo? Na maior parte dos modelos, a dependência em B da amplitude de dipolo, ela é assumida como sendo homogênea, né? Ou seja, tu usa uma função θ, né, para dependência em dipolo, dependência em B, né? Mas isso é por causa desse processo de produção de mesons. Daí tem uma explicação específica do porquê que não dá para usar aquele 2πr Não, ao porque quadrado. uma outra fonte, vejam bem, uma das fontes que eu vou ter de correlação azimutal entre o elétron e o meson são essas fases que aparecem tanto na contribuição split-flip, né? Ah, tá. Sim, já tem uma... Ah, E, ok. e também com mudança de polarização. Polarization flip também. Né? Mas eu posso também ter correlação que vem explicitamente de uma correlação entre o tamanho de dipolo e o parâmetro de impacto. Ou seja, eles não necessariamente são quantidades independentes. Ah, que legal. Se o R e o B estão correlacionados, né? Eles têm uma dependência um com o outro, né? Não são fatorizados. Isso também vai introduzir uma contribuição para a correlação azimutal entre o elétron e o meson vetorial produzido. Além do que já está naquela fase explícita ali. Certo? Então, por isso que nesse caso aqui, eu quero trabalhar com o caso mais geral possível. Não vou assumir fatorização entre R e B. E também, no limite, vamos ainda, além de não assumir fatorização, a gente vai assumir que o B e o R são correlacionados. Certo? Certo. Ou Ah, isso foi seja, ótimo. E daí tem significa que que usar um modelo... o nome na literatura disso, a dependência, uma correlação entre o R e o B, eles chamam de, por exemplo, o Boris chama isso de R-orientation, né? Orientação do tamanho de dipolo relativo ao B. Na literatura se chama RB orientation, ou seja, as orientações do R e do B não são independentes. Obviamente tem que construir um modelo para essa orientação de RB, né? Um modelo que tem uma dependência em B, tipo BSAT, já daria para fazer, por exemplo. Não, mas no BSAT a dependência é apenas no módulo de R e no módulo de B. Ah, Lembra que entendi. orientação em RB supõe que tu vai ter que introduzir no teu modelo uma dependência em φ RB. Aham. RB. Esses modelos que a gente Ah, que utiliza, a legal. maior parte deles, depende apenas dos módulos dessas quantidades e não dos seus Sim. ângulos azimutais. Então, tu vai ter que Aham. construir modelos de amplitude de dipolo, de espalhamento de dipolo, que levem em consideração essa orientação RB. Ou seja, Ah, que amplitudes de legal. dipolo que introduzam uma dependência no ângulo azimutal entre o vetor tamanho de dipolo e o parâmetro de impacto. Tem Ah, pouquíssimos, quase perfeito. nenhum. Tem pouquíssimos modelos, um ou dois modelos na literatura que começaram a modelar, né, uma quantidade dessas, né, essa amplitude de dipolo, com orientação RB. Essa É, eu orientação nunca vi. também vai introduzir, vai contribuir para a correlação de ângulo azimutal entre o elétron e o meson, além daquelas fases que aparecem
naquelas contribuições da amplitude que são fora da diagonal. Certo? Mas como eu estava comentando, seguindo, né, a física do problema vai ser te introduzir, porque o resto tudo é sabido. Né? O modelo da função de onda é a Agosto-Fregues, tu pode colocar. O resto são transformadas de Fourier, claro. E todo o tratamento físico vai vir dessa amplitude de dipolo que depende de R e B. Certo? Aqui eu só estou discutindo de onde é que vai vir, então, as dependências de correlação de momento de ângulo azimutal entre o elétron e o meson, né? Aqui a gente pode separar, como eu estava comentando, né? Dois tipos de contribuições, né? Uma que vem basicamente da cinemática, né? Que é a dependência no ângulo azimutal R e delta, que vem daquelas fases que aparecem nas amplitudes não diagonais. E eu vou ter também uma dependência em R delta que vai vir, que eu estou chamando de intrínseca, né? Que vai vir justamente do modelo, ou seja, da amplitude de dipolo, onde eu tenho orientação entre R e B. Ou seja, naquelas amplitudes, né, onde tem as fases E na I, lambda menos lambda linha, φ R delta, ali vai entrar uma contribuição para a correlação angular entre o elétron e o meson. Certo? Aparece naquelas combinações fora da diagonal. Né? Mas, né, eu também tenho outra correlação que vem, estou chamando de intrínseca, né, que é justamente a correlação entre R e B que está dentro da amplitude, né, e a fase de Fourier que correlaciona o B com o delta. Né. Então, tem duas fases aí que vão nos dar contribuições nesses produtos escalares, né, de ângulos azimutais entre B e delta e R e delta. Claro, combinado com as dependências dos ângulos azimutais que vêm dessa amplitude de dipolo mais geral, né, que inclui, inclusive, orientação de R e B. O que o Mantisari chama de contribuição intrínseca é toda a contribuição para a correlação que vem desse modelo mais apurado com orientação para amplitude de dipolo geral. Obviamente aqui, claro, aí eles vão começar a modelar qual é que é o modelo mais simples possível para uma amplitude de dipolo que dependa em RB de maneira não fatorizada e que ainda inclua alguma correlação entre o ângulo azimutal para R e para B. Né? Primeiro, como a gente está analisando troca de Pomeron, a gente assume, né, devido à troca do Pomeron, que tem conjugação de carga mais um, né, é par sobre conjugação de carga. Isso significa que a amplitude de dipolo por uma troca de Pomeron, né, modelando uma troca de Pomeron, é uma função par no tamanho do dipolo. Né, função par no tamanho do dipolo. Ou seja, ela é simétrica sobre a torca R por menos R na amplitude de dipolo. São argumentos físicos de qual é que deveria ser a cara mais geral para essa amplitude de dipolo que dependa de RB não fatorizada. Lembrando que a orientação entre R e B está posta no ângulo azimutal entre R e B. Então, necessariamente, tu pode, por exemplo, expandir essa tua amplitude de dipolo, que é par sobre R, né, sobre troca de R por menos OR. Tu pode fazer uma expansão em Fourier dela em termos desse ângulo de correlação entre o R e o B. Tá? Então, aqui eu vou ter um primeiro termo que vai depender apenas dos módulos de R e B. Um primeiro termo que inclui, né, nessa expansão em Fourier, o ângulo azimutal φRB, né, na forma de cosseno de 2 φRB. E, claro, todas as outras contribuições. Né? Lembrando que aqui o somatório é... A gente está fazendo aqui é o somatório em
um coeficiente de Fourier cosseno, uma função é par, né, de n φ RB. Então, aqui o coeficiente de Fourier de ordem 2, né, que é o primeiro aqui, né, é essa quantidade, que depende dos módulos de RB, e a dependência em ângulo azimutal começa em cosseno de 2φ RB, fazendo a expansão de Fourier. Como a gente faz como a gente fez na aula passada, uma expansão de Fourier para a seção de choque diferencial, ou yield, né? A gente expandiu ele em coeficientes de Fourier. Então, eu posso expandir a minha amplitude de polo geral, que é par sobre troca de R por menos R, devido à troca de Pomeroy, né? E expando ela numa expansão em Fourier, certo? Lembrando que os coeficientes dessa expansão de Fourier, aí sim, são funções apenas do módulo de R e de B. Onde o primeiro coeficiente Fourier relevante, na dependência no ângulo azimutal RB, é essa criatura aqui, ó. É o S2, né, de R e de B. Bom, modelos para esse tipo de amplitude de polo com orientação em RB. Tá? O Manti e outros autores, aqui eu estou só dizendo as referências, né? Isso foi 2016, 2019. Eles construíram o primeiro modelo mais simples para essa amplitude de polo com orientação em RB, inspirada, né? Inspirada no modelo GBW, né? Que é o GBW é o oscilador harmônico da física de partículas de altas energias, né? Tudo é construído a partir dessa GBW. Né? Como é que eles introduzem, então, essa dependência no ângulo azimutal entre R e B? Então, a amplitude de dipolo, bom, é parecido como é na GBW, né? É 1 menos 1 exponencial de menos R ao quadrado, a escala de saturação na escala inicial ao quadrado, sobre 4, né? Lembrando, vejam bem, lembrando que nessa construção de GBW também tem que colocar uma dependência em B, né? Em parâmetro de impacto. Aqui eles colocam a dependência gaussiana, dependência gaussiana no módulo do parâmetro de impacto. Aqui eu tenho um exponencial de menos B2 sobre 2Bzão, onde Bzão basicamente é a largura dessa. Oi, pessoal. O professor caiu, será? Estão me ouvindo agora, pessoal? Voltou? Sim, sim, agora dá para ouvir. Certo. Então, vocês estão vendo a transparência também? Também, também. Então, eu estava comentando como é que eles construíram, né, uma amplitude de polo que tem a orientação RB a partir do modelo GBW, né? Então, basicamente, a dependência em módulo de R ao quadrado é a mesma. Introduziram uma dependência gaussiana no módulo de B e uma correlação, né, entre R e B a partir dessa função C0 de R e B, que basicamente faz uma expansão, né, uma expansão de Fourier, né, dessa dependência entre R
eles modelam desta maneira aqui, né? Você tem o termo 1 mais uma constante dividido por 2, onde essa constante é zero se eu não tenho correlação entre R e B, e diferente de zero se eu tenho. E a primeira contribuição em orientação em RB é na forma do cosseno de 2φ RB. Tá? Vocês vejam bem que isso recai na GBW usual. Se a gente apaga, né, apaga a correlação, né, apaga a correlação, ou seja, apaga a dependência em φ RB, ou seja, se a gente toma C tilde zero, né, a gente retoma a expressão usual da GBW, né? Basicamente é o que a gente obteria no caso de GBW. Então ele extrapola a expressão da amplitude de polo da GBW, introduzindo então uma orientação entre R e B na forma dessa função C de R e de B, certo? Inspirada, claro, nessa expansão em Fourier do amplitude de polo, que é par sobre troca de R por menos R, onde o primeiro coeficiente Fourier é aquele proporcional ao cosseno de 2φ RB. Esse é o modelo mais simples, né? O modelo mais simples para introduzir a orientação do dipolo, né? Orientação do dipolo relativo. A rede está muito instável aqui, pessoal. Estão me ouvindo e vendo a transparência? Sim, estamos sim, agora de novo. Então, eles introduziram esse modelo mais simples, onde eu tenho orientação em RB. Obviamente, eles não fitaram quem é esse parâmetro C tilde, né, aos dados experimentais. Então, eles manipulam esse C tilde numericamente para introduzir menos ou mais orientação do dipolo, ou seja, a dependência entre R e B no ângulo azimutal entre esses dois vetores. Existem modelos mais sofisticados, né? Existem modelos mais sofisticados. Eu só estou dizendo dois aqui, dois que eu conheço na literatura, né? Um é um pouquinho mais antigo, que é do Amir, né? E do Ianco, né? Do Rezayan e do Ianco, isso em 2017. Eles introduzem um modelo onde eu tenho orientação. E também do Salazar, do Schwenk, também em 2019. Eles introduzem um modelo um pouco mais sofisticado dentro do Color Glass, né? De como obter uma amplitude de polo com orientação, certo? Mas para fins de finologia de primeiros checks, essa extrapolação da GBW já é suficiente, né? Só para ver qual é que é a contribuição para a correlação de ângulo azimutal entre o elétron e o meson nesse modelo bem mais simplificado. Pelo menos ver as regiões, né, onde está acontecendo a contribuição maior da correlação. Né? Ainda, né, só para ainda fazer um contexto aqui, né, essa amplitude de polo que depende de RB não fatorizada e que inclui orientação, né, entre R e B, de uma certa maneira ela está relacionada, eles estão nessa amplitude de polo. Na verdade, os termos da expansão em Fourier dessa amplitude de polo, né, estão associados com GPDs, com as distribuições partônicas generalizadas, tanto de Glunz, basicamente, né. Então, eu só vou fazer uma parte aqui só para mostrar para vocês ou comentar com vocês que as contribuições na expansão de Fourier dessa minha amplitude de dipolo com orientação
de alguma maneira, elas estão correlacionadas com GPDs. Tá? Então, por exemplo, aqui eu estou calculando a transformada de Fourier, por exemplo, de B para delta, né, tamanho transferido, da minha matriz S, ou seja, 1 menos amplitude de dipolo com orientação. Se eu faço a transformação de B para delta e integro em R, certo? Eu vou ter esta quantidade aqui, ó, uma F, né, de Q e de delta, certo? Se eu faço essa transformada de Fourier, que basicamente é a matriz S associada a essa amplitude de dipolo, que vai depender então de Q e de delta agora, né? Eu acho que falta mais uma transformada aqui, né? Para transformar de R para Q, né? Acho que está faltando uma transformada aqui. Mas, a princípio, eu pego essa transformada, essa função nova transformada, e expando ela em Fourier. Ou seja, faço a expansão de Fourier dessa quantidade transformada, essa amplitude, ou essa matriz S de dipolo, com orientação, e faço a transformada de Fourier dela, e expando ela em Fourier. E fico analisando quem é o primeiro termo dessa expansão em Fourier, que eles denominam da função f0, né? E o segundo termo na expansão em Fourier, que é a que introduz dependência em ângulo azimutal entre Q e delta, certo? Que é a chamada f de epsilon. Tá? Esses dois termos na expansão em Fourier, da transformada de Fourier, da amplitude de dipolo com orientação, elas estão relacionadas com as GPDs de Grooms, né? As distribuições de partônicas generalizadas, tanto a não polarizada, que a gente chama de XHG, né? Quanto a GPD de transversalidade do Gloom, que é a famosa função ET de Gloom. Então, esses dois caras aqui, né, na expansão em Fourier, da transformada de Fourier da amplitude de dipolo com orientação, né, entre R e B, estão relacionadas, o primeiro termo na expansão em Fourier, que é o F0, né, de Q e delta, está relacionado com a GPD não polarizada de Gloom, que é a XH de Gloom. E o primeiro termo aqui relevante na expansão em Fourier, que acompanha o termo em cosseno de 2φ, né, está relacionado então com a GPD de transversalidade do Bloom, né, que é a XET de Bloom. Então é só para correlacionar essa amplitude de dipolo com orientação e as GPDs, elas têm relação. Essa relação entre essas quantidades está posta nessa referência, que é uma referência do Rata, do Xiao e do Wang de 2017. Bom, se a gente for capaz, dentro, claro, de um certo modelo para amplitude de dipolo com orientação, né, entre R e B, a gente pode, a partir da seção de choque diferencial, obter os fluxos elípticos, né, os VNs, né, os VNs associada à correlação angular entre o elétron e o meson vetorial. Então, aqui eu estou colocando a expressão, né, dos coeficientes de correlação, né, ou de modulação, os VNs, né? No caso da correlação angular azimutal entre o elétron e o meson, né? Os VNs basicamente são calculados como a integral sobre o ângulo azimutal k delta, né, que é entre o elétron e o meson, a fase E na IN fica delta, e a nossa seção de choque diferencial, que é calculável dado um modelo para amplitude de dipolo com orientação. Isso tudo dividido pela integral de 0 a 2π, né, do ângulo azimutal, em ângulo azimutal, da mesma seção de choque diferencial calculada aí no Color Glass. Então a gente consegue calcular quantidades que estão correlacionadas com a correlação angular entre o elétron no estado final e o meson produzido exclusivamente.
Eu vou mostrar aqui alguns resultados, tá? Os resultados que eu estou mostrando aqui basicamente são desse artigo que eu estou comentando hoje, do Mansaari, Roy e Salazar Schwenk, né? Onde eles vão analisar tanto para EP, para espalhamento EP, quanto para espalhamento EA. Aqui, nesses dois plots de cima, esse primeiro plot da esquerda, ele tem a própria seção de choque diferencial, né? No caso EP, né? No caso EP. Claro, aqui, vejam bem, eu mostrei aqui o caso onde a partícula produzida exclusivamente no estado final é um meson, certo? Mas tu pode calcular o mesmo tipo de seção de choque e os VNs para outra partícula produzida exclusivamente. Por exemplo, aqui eles estão calculando para um fóton real sendo produzido no estado final. Produção de fóton real, exclusiva de fóton real, é o que a gente chama de DVCS, né? Então aqui eu estou mostrando um gráfico que não é o que a gente calculou aqui, né? Mas o mesmo tipo de estrutura pode ser utilizada para DVCS também. Ou seja, eu posso calcular a correlação angular azimutal entre o elétron produzido e o fóton real produzido no DVCS. Né? Então aqui ele está calculando, por exemplo, a seção de choque diferencial completinha em termos do momento transferido. Né? Aqui ele está mostrando cada uma daquelas contribuições para as amplitudes, ou seja, a total e aquelas que flipam a polarização ou não, né? Que tem uma dependência cosseno de φ delta e cosseno de 2 φ delta. Né? Aqueles que incluem elementos de matriz não diagonal nas polarizações. E o correspondente Vn, né? Aqui ele está mostrando o V1 e o V2 em termos do momento transferido, né? Para diferentes x-pômerons. Diferentes x-pômerons. No gráfico da esquerda, eles estão fixando a virtualidade, nos dois gráficos, né? Eles estão fixando a virtualidade em 5. No caso aqui da esquerda, o x-pômeron é 0,1. E no lado da direita, eles fazem uma análise na dependência em x-pômeron também, fixado o Q2 em 5 e mapeando isso em termos do momento transferido. Aqui embaixo, aqui também é sobre DVCS, aqui o cálculo do VN, né? Ainda em próton elétron, né? Produzindo um meson no estado, um fóton no estado final. Aqui eles estão mostrando o V1 e o V2, agora em termos do momento transferido integrado e em termos de Q2, certo? Na verdade, eu mostrei os gráficos errados, né? Também nesse mesmo artigo, claro, eles têm as mesmas quantidades, tanto a seção de choque diferencial quanto os VNs, para a produção de JPSI. Então, nesse mesmo artigo, nesse artigo do Mansaari, eles calculam a correlação azimutal na forma do VN, né? Tanto para mesons vetoriais quanto para DVCS. E mapeiam isso, essas dependências, esses VNs, em termos das variáveis de entrada, ou seja, momento transferido, virtualidade, qual x-pômeron está sendo utilizado, né? Qual é que é o x-pom que está entrando, qual é que é a ordem em V, se é V1 ou se é V2, ou se é fluxo direto ou se é fluxo elíptico e assim por diante, certo? Eu aqui errei, coloquei DVCS, mas existem os mesmos plots para o caso de JPSI, né? Eles analisaram especificamente só para o JPSI, para ser o meson vetorial produzido no estado final, né? O professor, Sim? posso fazer uma pergunta? Uhum. Nessa gráfico da esquerda, o A, tem o espectro ali. Tem duas coisas que me chamou a atenção, né? Uma é a ordem de grandeza dessa seção de choque diferencial, né? Ela está em nanobar. E daí eu achei bem pequena, né? Eu fiquei pensando se isso é uma coisa específica para o fóton e se de repente com a produção de meso vetorial isso teria uma seção de choque maior. Será que isso poderia ser mais
Que eu não sei se eu fiquei na dúvida se é que essa ordem de grandeza, né, dessas correlações, elas vão ser visíveis, assim, detectáveis, né, acaba sendo muito pequeno, onde tem ali uma boa contribuição para ter um pouco maior, né? E essa era a primeira pergunta, né, que eu tinha que fazer. Se de repente para métodos vetoriais isso tem uma seção de choque maior e se ah, aí. Foi uma péssima pergunta. Caiu. O Gabriel, eu não consegui entender porque a minha rede está muito complicada. Caí de novo Tá. agora. Mas eu estou te ouvindo. Qual é que era a pergunta? Era sobre a seção de choque ser muito pequena. Eu achei isso curioso, assim. Será que Não, não é isso pequeno, para é de meso... ordem nanobar. Em EP é nanobar. Nanobar. Então, tá em Seja, nanobar, mas tem uma boa contribuição ali para T maior, que tá em 10 a menos 5 nanobar, né? Achei isso, né? ou 10 a menos 6. Sim. Microbar, femtobar, Eu pensei se essa ordem de grandeza, isso poderia ser detectado, isso que eu fiquei Tá, isso pensando. que tu está comentando é justamente para o Collider que eles vão fazer as simulações, né? Se isso é mensurável ou não, né? Em geral, as luminosidades, que tu vai ter o número de eventos, né, para cada processo, em geral é suficientemente alta, né? Mesmo para a seção de choque Tá. pequena, pode ter um número de eventos, isso contrabalançado pela luminosidade alta, né? High lumina, tu pode ter um número razoável de eventos e aí isso implica medida experimental, né? Ok. Então, o valor da seção de choque ser pequena diz só a metade do problema. É que tem que ver quanto é que é a luminosidade. Se a luminosidade é alta, Certo. eventos raros podem ser medidos. Ótimo. Tá, entendi. Então, a segunda pergunta era sobre essas variações que fizeram, né? Sobre cosseno, menos cosseno e cosseno 2 teta, 2 φ. Uhum. Uhum. Porque as equações ali que tinha na série de Fourier era tudo com cosseno 2 φ, né? E daí eu fiquei, por que eles escolheram essas outras análises ali? Isso que eu não entendi. A escolha de fazer Nossa. cosseno ou menos cosseno, né? No gráfico A. Ah, não. O que ele está mostrando aqui no gráfico A, que ele está escrevendo cosseno em vermelhinho pontilhado, menos cosseno e cosseno de 2, né? Φ. É justamente ele está mapeando as contribuições de cada uma dessas amplitudes aqui, ó. As fora da diagonal, né? Lá atrás. Aqui, ó. A seção Tá, de choque entendi. diferencial tem termos explícitos, independente do que está vindo da amplitude, né? Eu até comentei quando eu estava mostrando, né? Aqui nós temos o terceiro termo da seção de choque diferencial, ele já tem uma dependência em cosseno de φ k delta, já diretamente. Tá vendo? Tá. Entendi. É pior que eu, Tem eu copiei essa equação, só que eu não vi esse cosseno pequenininho aí no meio. o último, Esse sanduíche. e o último termo, a última contribuição, é em cosseno de 2k delta. Tá? Então, Tá. Legal. as amplitudes spin flip e que transformam transversal para longitudinal, ou seja, todas as não diagonais, elas já te entregam diretamente uma dependência em cosseno de. Então, aquele gráfico ele está só mostrando explicitamente da onde está vindo cada uma das atribuições, por Que exemplo, legal, tá? para. Entendi. Tá? E está separando por setor, né? Está separando por setor aqui. Ou seja, aqui Perfeito, professor. cosseno Agora entendi. de mais ou menos de ficar delta é justamente aquelas que transformam LT para TL. As cosseno de 2K delta são as contribuições que spin flip, né? E assim por diante. Certo? Muito obrigado. Agora ficou perfeito. Eu não tinha. Ótimo. Mas é isso que eles estão analisando aqui. Nesse paper eles fazem tanto o DVCS quanto o JPSI, né? Aliás, os gráficos que eu coloquei aqui são do DVCS.
coloquei errado os gráficos. Né? Mas, de novo, isso é uma proposição de observar ser medido num wake. Né? Então, o que tem ainda de fenomenologia a ser feita? Bom, primeira coisa, relativo a esse tipo de observável aqui, né, é modelos mais ou menos sofisticados de uma amplitude de polo que dependa de orientação RB. Isso é uma coisa. Né? A outra coisa é como é que fica essa análise, por exemplo, se vai para outro colisor EP ou EA, que é o LHC, por exemplo. Então, ainda tem alguma coisa em aberto nessa parte de fenomenologia. Né? Da correlação azimutal entre o elétron e o meson produzido, ou a partícula produzida exclusivamente, né? Nesses casos aí. Né? Certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Ah, É que eu acho que ainda teria os tipos de mesons ainda, né, para serem, né, aí não acaba esse tendo, né, talvez a fenomenologia ainda daria para fazer nesse sentido. Ah, desculpa, não te ouvi. também, sim, eles só fizeram para JPC nesse artigo. Uhum, tá. Também isso. Né? De maneira direta seria fazer para outros mesons, né? Mas tu pode trabalhar modelos da amplitude, mudar o collider, assim por diante. Certo? Eu só queria, para finalizar, voltar a nossa discussão de. Continua bem ruim. Eu queria ainda continuar a discutir aulas atrás falando sobre duplo azimutal produzidas, né? Tá picotado porque a rede tá muito ruim aqui. Isso que tá picotando um pouco. Tá. Eu só queria mostrar um artigo para vocês onde está sendo estudada a produção de duas partículas do color glass. Então, a gente mostrou como funciona a correlação no tá? Tem um artigo recente que eu vou tentar ver se vocês conseguem enxergar ele aí. Vocês conseguem ver esse? Conseguimos sim. Uhum. Esse é um artigo relativamente recente, né? Onde eles vão tentar calcular os Vs, né? Os VNs, né? Em colisões ultraperiferais, né? Em colisões núcleo-núcleo ou próton-núcleo, né? Onde eles vão analisar, fazer um truque, né? Eles vão calcular o mesmo tipo de correlação de ângulo azimutal que foi calculada para PP ou PA, né? Partindo de uma ideia que, no caso, na ultraperiferal, a interação, na verdade, é fóton-núcleo, né? Fóton-núcleo, tá? Se o fóton é real, que é o caso das colisões ultraperiferais, né? Tu pode pensar, tem maneiras de pensar o fóton como sendo constituído de quarks e gluon, né? Ou seja, você trabalhou com a ideia de fóton resolvido, ou processos de fóton resolvido, você sabe que você pode construir uma PDF. Tá? Então, a ideia desses caras aí é Desculpa, professor, cortou, construiu o que, uma PDF? Cortou os isso partons dentro do fóton. do fóton direto. Tá, isso. Isso. Tá. No teu caso, tu eu acho que é o único que sabe que isso existe, né? Tu tem PDF de fótons, né? PDF de parton, né? Sim, sim. Fótons é real. Acho que Fóton talvez o real. Edgar também. É que cortou na hora, Sim, por isso que eu te perguntei de novo, só para confirmar.
Tá cortando bastante agora. Oi, professor. Vou ter que encerrar a aula, tá, pessoal? A minha internet está muito ruim, mas eu só vou deixar esse artigo aí interessante para vocês darem uma olhada, que é uma extrapolação do que a gente já viu no caso do PA, né? O projétil, ao invés de ser um próton, o quark num próton vai ser um quark ou um gluon no fóton, e usando então a distribuição partônica de partons no fóton, certo? E com isso eles conseguem obter a contribuição de correlação angular via o cálculo do V2, né, o V2, V1, que é mensurado pelo Atlas, tá? Mensurado. Ou seja, os certo? Então é só para deixar para vocês Certo. Ótimo. essa ideia que está Legal, sendo legal. utilizada para a extrapolação do. É uma pena mesmo, tá cortando bastante, infelizmente mesmo. Mas Mas a gente retoma na aula que vem, no início. tá. Ah, legal, legal esse artigo aí. Interessante. Tu vai colocar no Moodle, né? Não sei De se repente dá pra baixar lá depois e dar uma olhada também. Pelo menos a boa parte da aula foi tranquilo, né? Só trancou agora mais no final. Bom tchau, final de semana, tchau. pessoal. Muito obrigado pela aula. Voltamos na sexta. Depois nos vemos qual é que é o dia que a gente vai fazer aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigadão, obrigadão Tchau, por todo mundo aí. Tchau, tchau. tchau. Tchau.